E aí, tudo certo? Anderson Poliglota aqui. Eu quero te dar as boas-vindas para a nossa primeira aula, né? A gente vai ter um conjunto de 4 aulas onde eu vou expor aqui para você todos os bastidores da minha aprendizagem, né, do inglês e o que fez me tornar também um poliglota, né? Então hoje eu tenho uma metodologia que me permite de forma simples e eficiente, né, atingir a fluência em uma nova língua em meses, sem precisar ali ficar anos e anos estudando esse idioma para não ter resultado, tá? E basicamente a gente vai começar hoje essa série que se chama Poliglota Flex, né, que é esse conjunto aí de episódios onde a gente vai abordar todos esses temas com vocês, tá? Então, vamos lá, começando aqui a minha história, né? Ela se inicia, né, quando eu já sabia somente o português, né? E eu fiz ali curso tradicional durante um bom tempo, né? E aí minha história se iniciou exatamente dessa forma, né? Eu comecei ali a estudar, comecei a querer fazer acontecer, né? Eu tinha até a dedicação, vamos colocar assim, porém eu não tinha uma boa metodologia, né? E o resumo da história, que foram quase 7 anos, né, fazendo e parando, saindo, né, fiz 3 anos, parei, depois fiz 2 anos, depois fiz mais 2 anos, né, então foram basicamente 7 anos e meio ali nessa luta para sair do inglês com um nível, né, conversacional muito ruim, né, vamos colocar assim, não posso nem dizer que é um nível conversacional, porque eu não conseguia falar, eu travava muito na hora de falar, né, e eu peguei um certificado, né, quando eu terminei o curso, isso é muito engraçado, porque eu peguei um certificado C2, né, que é o nível mais avançado ali no idioma, tá? E aí quando eu comecei, né, quando eu tentei fazer uma conversação com um nativo, eu não consegui falar praticamente nada, né? E isso pra mim foi assim muito desencorajador, foi muito desanimador, né? Mas ao mesmo tempo eu me peguei numa situação que eu precisei decidir, foi uma virada de chave pra mim, porque eu precisei escolher, ou eu realmente ia fazer acontecer, ou eu ia desistir. E é muito complicado, porque quando você vem de uma pegada de 7 anos estudando e não tem resultado, a primeira coisa que vem na tua cabeça é desistir, né? É não querer fazer mais. E aí eu conheci um amigo, né, o Pedro, ele mora no Haiti, né, e ele estava aprendendo português, tá? E aí eu conheci o Pedro, né, num site de conversação, a gente começou a trocar ideia por um aplicativo, né? E aí, cara, eu pude ver a história do cara. Ele fala 8 línguas, né? Hoje em dia ele deve falar mais já. Mas na época ele estava aprendendo a 8ª, que era o português. Ele já estava falando muito bem o português, né? Às vezes faltava vocabulário para alguma coisa ou outra. Mas o resumo da história foi que esse cara me ensinou algumas coisas. Além dele me passar todo o método que ele usou, né, tudo aquilo que ele fez para abordar, né, eu comecei também a observar outros poliglotas, né, outros caras. Como que esses caras aprendem? Por que eles aprendem o idioma de forma tão eficiente? Né? E ali eu pude descobrir alguns pontos que esses caras abordam, né, que torna a aprendizagem mais eficiente, muito mais eficiente, né, e ali eu consegui modular, né, o meu próprio método de aprendizagem, né, hoje eu possuo mais de 2.400 alunos, né, eu sou mentor especialista em aprendizagem de idiomas, e a gente tem feito um trabalho assim, bem específico com o inglês, especificamente, tá? E aí, resumo da história, eu conheci o Pedro, comecei a conversar com ele, ele me ensinou, né, a abordagem, né, como que ele enxergava a aprendizagem, como é que esse cara aprendeu 7 línguas assim, sabe? Foi do nada? Como é que foi isso? Né? Que método que esse cara usa? Que material que esse cara usa? Como que ele aborda? Né? E ali eu pude conversar com ele, conhecer. Depois eu conheci outros poliglotas também e eu pude ver que todos esses caras que são poliglotas, né, apesar da abordagem às vezes ser um pouco diferente, eles têm diversas coisas em comum. Né? E que foi uma coisa também que começou a fazer parte da minha identidade, né? Quando eu me tornei um poliglota. Né? Depois que eu aprendi o inglês, eu aprendi o espanhol e o francês usando esse mesmo método, né, de forma muito eficiente. E aí eu pude perceber que na minha identidade tinha coisas também que tem na vida desses caras, no estilo de vida desses caras que são poliglotas. Né? E aí eu pude entender a simplicidade da coisa. É exatamente isso que eu quero hoje passar para vocês. Bom, agora eu quero compartilhar com vocês as etapas do meu processo, né? O que aconteceu, quais foram as etapas que eu passei para poder atingir a fluência, né, no idioma, que é isso que vocês querem saber. E basicamente é o seguinte, né? Primeiro ponto, gente, que é muito importante, você precisa entender o teu porquê. Qual é o teu motivo, qual é a tua motivação, porque isso vai mover vocês no processo de aprendizagem. Então, qual é a motivação? É o trabalho, é o mercado? Que a gente vê que o trabalho hoje, né? Você que não sabe inglês, meu amigo, e tá querendo uma oportunidade no mercado, vai ser muito escasso para você. Com raríssimas exceções, né? Vai ser muito difícil. Vai vir alguém que fala e vai atropelar você de fato. Tá? Hoje o inglês ele deixou de ser um diferencial.
Ele passou a ser um pré-requisito, tá? Então, esse é um primeiro ponto. O inglês para o mercado é para trabalhar, para ter uma melhor qualidade de vida, poder ter um salário melhor, né? Pesquisas mostram isso, né? Quem sabe inglês hoje tem um salário de 60% a 70% maior, no mínimo, hoje do que qualquer outro concorrente. Tá? Então, hoje, saber inglês é essencial, né? É consumir conteúdos autênticos, né? Ou seja, o cara que não sabe inglês hoje, por exemplo, ele está dentro de uma bolha, porque todo conteúdo, toda notícia, ele pega de segunda mão. Todo filme, qualquer tipo de conteúdo autêntico, cursos, os melhores cursos estão lá fora. Então você que quer se especializar, fazer qualquer outro tipo de curso para outro ramo, engenharia, medicina, parte técnica de qualquer outra coisa, tudo é de muita melhor qualidade em inglês. E tudo que vem de outros países, por exemplo, da Rússia, da China, é traduzido primeiro para o inglês para depois vir para o português. Então a gente aqui no Brasil, né, a gente pega o resto do resto. Essa é a realidade. Então a gente pega um conteúdo depois de 1, 2, 3 anos que lançou num país, a gente pega aqui. Então você que sabe inglês, tu já consegue pegar de forma autêntica tudo isso. Você sai da bolha, literalmente. Tá? É fazer uma viagem, né? Ou seja, então é usufruir de uma cultura. Né? Porque, poxa, não compara, nada compara você fazer uma viagem e só tirar foto, sabe? Do que você fazer uma viagem e realmente usufruir, se divertir, se relacionar com as pessoas daquela cultura, na língua deles, imergir na cultura, sabe? Usufruir plenamente de uma viagem, conhecer pessoas novas de todo mundo. O inglês, para mim, ele abriu muitas portas em todos esses horizontes, tanto no profissional, né, quanto na parte de conteúdo, quanto na parte de viagens, né, porque, assim, eu nunca viajei para fora, isso também é um ponto, mas eu já conheci pessoas de tantos lugares, eu já usufruí e aprendi tantas culturas diferentes que isso não tem preço que pague, né? E eu quero muito viajar para fora, né? Eu estou esperando agora passar esse tempo de pandemia, né, que a gente está vivendo, né, para poder viajar e poder usufruir melhor disso, né? Mas basicamente essa é a ideia, também é um ponto, né? Eu não viajei para fora, né? Tem gente que já viajou para fora e não aprendeu. Então essa técnica que eu uso, o método que eu uso, você pode aprender uma língua sem sair de casa. Então eu vou ensinar tudo isso para vocês também. Como que vocês podem criar um ambiente para vocês aprenderem sem precisar viajar para fora, né? O tal do intercâmbio ali, que você não precisa de fato fazer para aprender um novo idioma, tá? Então eu vou explicar também para vocês isso. Mas basicamente, voltando aqui para o ponto, você precisa entender o teu porquê. Entender o porquê você está fazendo. Isso é muito importante, porque isso vai mover você no teu processo de aprendizagem, tá? E segundo ponto, você precisa entender, né, quais são os seus bloqueios e as suas dificuldades. Por exemplo, para mim, os meus maiores problemas foi que eu me tornei um expert em gramática, porque eu aprendi só isso, gramática, 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 só que eu tinha deficiências, eu não conseguia entender quase nada, ou então o que eu entendia, eu não conseguia falar 1% do que eu entendia. Então esses foram dois pontos para mim que foram muito ruins, assim. Eu não conseguia entender muito e muito menos falar. Então eu travava basicamente tudo, eu só falava o básico ali, né? Do oi, qual é o teu nome, onde você mora, como é que você tá, né? Qual a sua idade, e não passava disso. Quando a gente migrava para qualquer outro assunto, eu não tinha confiança nenhuma para falar, né? Então, identificar esses pontos, o seu porquê e as coisas que te impedem, os seus bloqueios, as coisas que estão te bloqueando para você aprender, tá? Então, tudo isso a gente também vai, né, trabalhar aqui esse conjunto de técnicas de bloqueios, coisas que podem te ajudar a desbloquear você na tua aprendizagem, tá? Coisas que você precisa fazer para mover você no teu processo, né? Como fazer se você não tem tempo, por exemplo, é um ponto também, porque eu sei que você que está me assistindo, com certeza, ou você trabalha ou você faz faculdade, ou faz os dois. Tem gente que trabalha até em 2 empregos. Então, assim, como em meio a tudo isso, ter tempo? Será que eu preciso ter 3, 4, 5 horas para estudar no dia? Ou com um método eficiente eu posso fazer meia hora por dia, 15 minutos, 1 hora e ter um resultado muito legal? Tá? Então, tem que estudar todo dia ou estuda só uma vez por semana? Então são pontos que a gente vai destrinchar também na próxima aula. Então na próxima aula eu vou esperar você aqui, a gente vai destrinchar tudo isso aqui que eu estou te falando, eu vou mostrar para você detalhadamente todas as etapas que eu percorri no processo para poder aprender inglês, né, os erros que eu cometi, o que você não deve fazer para poder aprender inglês e a forma mais eficiente de você atingir ali a fluência, né, qual método usar, como que você vai abordar isso, né, quais materiais que você vai usar, eu vou falar para vocês tudo isso na próxima aula. Então, espero vocês, vamos para cima aí e tamo junto. Abração!